Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho da vida de uma pessoa muito amada, muito querida na minha vida, que eu perdi, né? Já tem um bom tempo e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre essa pessoa. Ela era um amor de pessoa, mas infelizmente ela fez uma escolha errada, né? E as escolhas erradas que a gente tem, que a gente às vezes a gente escolhe, às vezes influencia muito em nossa vida e até prejudica muito a nossa vida e até ceifa a nossa vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho da vida dessa pessoa para você, assim um resumo bem rápido, tá? Que é muito triste, mas infelizmente às vezes é bom a gente falar para poder a pessoa, às vezes tem gente que está passando por esse mesmo problema e venha refletir um pouquinho sobre sua vida, tá bom? Então fica um pouquinho com essa história e se você estiver passando por isso, eu te peço que, assim, que peça ajuda, que pede uma orientação, né, médica, né, ou então procure, né, familiares que às vezes querem te alertar, ou se não tiver ninguém, que você veja que está passando por certo tipo de coisa, que você analise bem e reflita sobre a sua vida, tá bom? Então é isso. Então fique com esse relato que a gente ouve muito por aí. Então eu vou contar para vocês sobre a história de uma pessoa muito chegada a mim. Só que eu não vou falar nomes. Então eu vou dizer assim, vou falar sobre essa pessoa que ela casou muito nova, aos 16 anos. E ela teve 3 filhos. Mas essa pessoa, ela infelizmente teve uma péssima escolha. E a pessoa que ela escolheu foi uma pessoa, né, narcisista, uma pessoa muito ruim. E essa pessoa, quando ela, assim que ela passou a conviver com ela, que ela tinha saído de casa para morar com essa pessoa. Praticamente ela fugiu de casa e foi morar com essa pessoa, e essa pessoa levou ela para morar junto com os pais dele, né? E ele perdeu o pai e a mãe e ela ficou morando nessa casa com as 3 irmãs, né? Que é as 3 cunhadas, que era pequenininha, nova, acho que tinha 9, 13, quase praticamente da idade dela, mas era, né? Ela tinha 16, 17 anos, 16 para 17 anos. E ela teve que tomar conta dessas meninas e teve um filho, o primeiro filho. Só que o primeiro filho que ela teve, o marido, o esposo dela, né, não aceitava muito e renegava o menino e tudo, e ela fazia a mesma coisa. Ela às vezes deixava com as meninas novas e iam viver uma vida de jovens, que ele tinha na época 18 e ela 16, né? E o que acontece que depois ela pegou e teve o segundo filho. E depois de 2 anos, 3, ela teve o segundo filho. E o menino, e os dois continuavam sendo rejeitados. Às vezes deixava ele largado lá, ia dormir e tudo. Mas aí depois, com o tempo, quando o menino já estava com 11, 12 anos, aí ela teve o terceiro. Aí no terceiro ela foi morar próximo à mãe e o menino era mais criado
com a avó, assim, às vezes e mexe passava o dia lá na avó e tudo, era comida, porque geralmente também o menino passava necessidade, às vezes não dava comida direito e tudo, os meninos eram muito maltratados. Aí com o tempo foi passando, aí ela foi fazer escola, ela foi estudar de escola de formação para professores e tal, depois dos meninos já grandes, e ela tinha aquela coisa de adolescente, ela parece que não crescia, né? Geralmente ela fazia, levava os jovens para morar para ir para casa dela, as meninas do colégio, adolescentes, ia para lá e tudo e tal, e os meninos ficavam meio jogados de lado. E agora, com o passar do tempo, ela já ficou já depois dos 40 e poucos anos, ela tinha as esposas dos filhos como as filhas dela. E ela ficava como adolescente com as filhas, tal, né? E o casamento dela não estava indo também muito bem. O que aconteceu que o marido ficou com problema de cardíaco, teve que botar uma válvula, né, de safena, sei lá como é que foi. E ela cuidando sempre dele, ele com aquele temperamento, né, horrível. Aí ele se aposentou e continuou aquele tratamento horrível. Aí ela, com o tempo, ela arrumou um trabalho no colégio para dar aula, que foi formação de professores. E ele também conseguiu no mesmo colégio, ele sempre rebaixava ela, botava ela para baixo. E o que acontece? Que ela, né, uma vez ele saiu e ela ficou, mas ele sempre ficava rebaixando ela. Aí teve um momento que acabou, era de contrato, acabou o contrato, e ela ficou em casa. E nesse momento que ela ficou em casa, ela ficou muito triste, porque ela sempre precisava do dinheiro dele, sempre era ele que tinha que dar o dinheiro para isso, para ela comprar tudo para ela, né, as necessidades dela. Aí ela ficou muito triste, aí começou a ficar com meio deprê e tudo, e com o tempo ela já não queria mais sair de casa, e ela reclamava que estava sentindo muita dor de cabeça, que não sei o que, tomou remédio, tomava muita dipirona, essas coisas assim. E no decorrer do tempo, ela já não saía mais de casa. Aí, quando foi em janeiro desse ano, ela começou a passar mal. Não, aí ela teve um AVC em casa. Ela passou mal, vomitou. Então ela teve uma isquemia. Aí passou mal. Aí levaram ela pro hospital. Aí andaram para um lado para o outro com ela e tal. Aí descobriu que... Aí ela ficou internada um bom tempo, uns 10 dias, 15. E ela veio a falecer. E nisso que eu tô falando, assim, no modo que eu tô falando, é que ela viveu 42 anos com essa pessoa e não demorou 2 meses, ele já estava com outra, né? E agora eles vão se casar. Já mês que vem ele já falou que vai se casar com ela, com a outra. E antes disso ele chorava, botava nas redes sociais, falava que não arruma ninguém, que não sei o que, sei que lá, tudo. E depois a gente veio ao nosso conhecimento que ele já tinha essa pessoa antes dela falecer. Aí a gente pensa, pô, ela largou tudo, ela não cuidava dos filhos, os filhos foi criado assim, a Deus dará,
né? E ela foi assim meio conivente com os filhos, aí viveu uma vida depois de adolescentes, jovens adolescentes, né? Mesmo casada com filho e tal, que ele, o marido, ele sempre puxava pra esse lado quando tivesse muita garota, essas coisas assim tal, ele era meio, sabe? E com os outros ele era um amor de pessoa, ele era uma pessoa carinhosa, que, sabe, muito estranha, sabe? Que a gente via com ela, que ele tratava ela igual praticamente igual um lixo. Ele falava cada coisa horrorosa com ela e ela aceitava tudo aquilo. E com menos de 60, quando ia fazer 60 anos em abril, em janeiro, ela se foi. Assim, no piscar de olho, que ninguém nunca ia imaginar que ia acontecer isso com ela. Uma pessoa que nunca se valorizou, deu a vida por ele, cuidava dele como, né, tratava ele, tipo, como se diz, a pão de ló, como o pessoal fala. E é isso. É uma coisa que a gente não consegue, sabe? É, não consegue entender como é que uma pessoa consegue ser manipulada desse jeito, né? E é triste em saber que existe muitas Marias, muitas Cristina, muitas, sei lá, muitas mulheres passando por esse mesmo problema, né? Na mão de homens. E às vezes, depois de um certo tempo, às vezes ela falava, vou me separar, mas nunca tomou uma atitude. E como tinha muita gente para dar força para ela, mas ela nunca quis, nunca correu atrás para isso. Era formada, tinha formação de professora, mas nunca procurou sua independência de trabalhar, de, sei lá, correr atrás, sabe? Infelizmente é muito triste, né? Então eu fico pensando assim, para as pessoas tem que se valorizar, a pessoa tem que se amar, sabe? Não deixar a sua vida na mão do outro, sabe? Cuidar muito do outro e esquecer de si. E no final, na hora que você precisar, o que acontece? Você é substituída. E agora ele arrumou outra pessoa, tá vivendo como uma vida de adolescente com a outra pessoa. Os filhos estão, alguns estão revoltados com eles, porque já botou dentro de casa. E é assim que a vida, sabe? Porque geralmente, e na realidade mesmo, quem é viúva é aquele que se foi, não é aquele que fica, né? Aí às vezes tem pessoas que falam, não, mas ele tá certo, que não sei o quê, mas eu falo, pô, mas 2 meses, né? 2 meses já tá, e mês que vem já vão casar, né? Aí eu fico pensando, valeu a pena 16 anos, 40 e poucos anos com uma pessoa, viver uma vida dessa, você acha que valeu a pena? Sabe? Não vale a pena, não vale a pena, né? Mas é assim, aqui eu deixo meu relato, né? Dessa pessoa que eu amava muito, muito querida, né? Eu não posso falar nomes porque é uma coisa muito sensível, é uma coisa que mexe muito com a gente e eu não, né? Não vou expor nome nenhum aqui, nem família, mas uma família é uma família que era estruturada assim, entre os irmãos e, né? Acabou, né? Os netos também já se separou da família também, não quis mais falar não fala muito com os tios da parte da mãe nem da avó, e tudo se separaram também. Da família, do grupo de família, essas coisas assim. É muito, muito triste, muito triste. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês, que se valorize. Não vale a pena, não vale a pena se você está vivendo nessa vida, você está vivendo nessa vida tóxica,
que vocês parem e analise, se ame, se cuide, porque a vida é passageira, muito passageira. Se está sentindo alguma coisa diferente, se você está sentindo, procura uma orientação médica, procura um psicólogo e pula fora enquanto há tempo. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? Então é isso. Fica com Deus, que Deus abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.